Olá a todos, eu me chamo Anderson Lima, sou jornalista do Campus do Cedro, do Instituto Federal do Ceará. Mais uma vez, como parte da programação do Dia do Físico, o IFCE e instituições parceiras têm a honra de trazer para vocês algumas entrevistas com físicos, pesquisadores, pesquisadoras nacionais, pessoas que vêm contribuindo com o ensino e a pesquisa no país. Nesta ocasião, contamos com a participação especial do professor Francisco Wellery Nunes Silva, docente do Instituto Federal do Maranhão. Vamos brevemente apresentar o currículo do professor Wellery. Possui graduação em Física pela Universidade Estadual do Ceará, doutorado em Física pela Universidade Federal do Ceará, tendo desenvolvido estágio sanduíche na Penn State University. Foi professor na Universidade Federal do Ceará e atualmente é docente no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campus Alcântara, onde tem atuado como chefe do Departamento de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação. Atua nos campos de pesquisa relacionados à física computacional, tendo desenvolvido trabalhos nas áreas de nanoestruturas e ciência dos materiais, empregando a teoria do funcional da densidade, tight bonding e dinâmica molecular. Tem interesse no estudo do transporte eletrônico no regime balístico, empregando o formalismo de Landau-Webb-Butker, bem como estudos experimentais envolvendo microscopia de força atômica condutiva e também nas propriedades vibracionais dos sólidos. Professor Francisco Wellery, é um prazer conversar com o senhor e seja muito bem-vindo. Obrigado, Anderson. Obrigado pela gentileza de estar aqui conversando comigo hoje. Obrigado a toda a organização do evento. Fico muito feliz em ter essa oportunidade de conversar, com as pessoas do Instituto Federal do Ceará, da minha terra, apesar de não estar trabalhando aqui no Ceará atualmente, mas fico realmente muito feliz em me dirigir a todos os colegas de instituto e a todos os estudantes, que estão aí nos ouvindo agora. Estou muito feliz mesmo. Então, professor Francisco, para começarmos a nossa conversa, eu gostaria que o senhor nos contasse a sua trajetória de formação, desde a graduação até o seu doutorado. Então, Anderson, eu ingressei na Física da Universidade Estadual do Ceará no ano de 2006, na modalidade de licenciatura plena. Nessa época, eu também cursava as disciplinas do bacharelado, também na UES. Escolhi esse caminho porque, no contexto em que vivemos, se nós temos a meta de trabalhar com física, é muito importante que, em algum momento, a gente curse as duas modalidades, não só a licenciatura e não só o bacharelado, Independente do seu foco ser o trabalho com o ensino, ou se o seu foco são estudos avançados, que em algum momento vão te levar a uma pós-graduação, em qualquer área além do ensino de física, Eu finalizei o curso de licenciatura plena na UES em 2009, com sucesso, e acabei abrindo mão da graduação do bacharelado, porque para mim já não fazia sentido, uma vez que eu ia ter que fazer um novo TCC para sair com o diploma, e nesse momento eu já havia sido aprovado no curso de mestrado da pós-graduação de Física da Universidade Federal do Ceará para iniciar os estudos em 2010, E entre em 2010, nos anos de 2010 e 2011, eu cursei o meu mestrado, na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Física, E na sequência, no ano de 2012, eu ingressei no doutorado, também no Departamento de Física da Universidade Federal do Ceará, na UFC. De 2012 a 2016 foi o período em que eu cursei o meu doutorado, e como você bem disse aí na minha apresentação, eu tive um estágio sanduíche, na Penn State University, e pude finalizar o meu programa de doutorado seguindo esse percurso. Basicamente, essa é a minha trajetória aí ao longo da física enquanto estudante, Perfeito. Bom, passando aqui para a nossa próxima pergunta, nós vamos abordar aqui a linha de pesquisa que o senhor tem desenvolvido, tem estudado. Quais são os principais trabalhos que o senhor pode nos elencar, nos falar a respeito da sua linha de pesquisa ao qual o senhor tem se dedicado?
Então, Anderson, como a gente está se dirigindo a pessoas que estão no ensino ainda da graduação, né, eu acho muito importante que a gente analise esse ponto, né, da linha de pesquisa, porque é uma escolha de vida, realmente, se você quer trabalhar com física, né? A escolha de uma linha de pesquisa, para mim, é algo que eu considero muito pessoal, né? Eu sempre digo que essa escolha deve partir de você, e não das circunstâncias em que você ingressa em uma pós-graduação. Antes de você pensar em uma pós-graduação, né, ainda logo ao longo da graduação, é importante que você analise qual área da física na qual você se sente mais confortável para atuar, aquela que realmente te agrada trabalhar. Quais as possibilidades que poderão ser alcançadas ao longo da pós e mesmo além. Isso é algo que cada um daquele que quer continuar trabalhando e estudando física tem que pensar no seu íntimo, né? No meu caso, sistemas eletrônicos sempre me atraíram muito. Toda a evolução da eletrônica básica, lá da década de 30 até os dias de hoje, com a construção de máquinas muito avançadas, como os computadores, por exemplo, né, foram tópicos que muito me atraíram. Junto disso, eu também sempre tive um interesse em trabalhar com programação de computadores, né? Esses fatores juntos me levaram a escolher a física computacional aplicada a sistemas em nanoescala como campo de trabalho. Eu tenho trabalhos publicados baseados na teoria do funcional da densidade, né, como você mencionou, popularmente mais conhecida pela sigla DFT. Esses trabalhos envolvem dinâmica molecular quântica, né, e transporte eletrônico, basicamente. Nesse inteirinho, a gente sempre estuda, né, as propriedades estruturais e eletrônicas de alguns materiais. Os desafios não faltam, infelizmente. Pesquisa no Brasil, às vezes, me parece muito mais um sacerdócio do que qualquer outra coisa, né? Infelizmente, a gente passa por diversas dificuldades, né? E essas dificuldades são enormes, né? A primeira delas é de se manter no curso de graduação devido à falta de incentivo financeiro, né? Todo mundo que passou por física sabe o quanto é difícil. Muitas vezes você ganha aquela bolsa de C ali do meio para o fim do curso, né? Que é um valor muito apertado. Acredito também que outro problema persiste ao longo dos anos de pós-graduação, né? Essa questão também financeira. Por mais que você consiga um bolsa de mestrado, de doutorado, o valor é realmente sempre muito apertado, né? Eu acredito que para a maioria das pessoas, né, viver esses 10 anos entre o ingresso do curso de física e o final do doutorado é algo muito, muito difícil mesmo, se você é um estudante profissional, se você se dedica só àquilo e não conta com nenhuma outra fonte de renda, né? E depois disso, do doutorado, né, depois que você recebe o seu título, né, com louvor, depois de passar por todos os pré-requisitos, né, ainda vem outra grande dificuldade, especialmente nos dias de hoje, né, que é a dificuldade do desemprego, infelizmente. Em seguida, quando você consegue vencer essa etapa, né, do desemprego, aí vem infinitas dificuldades de se trabalhar com pesquisa, né, devido à falta de recursos, entre outras séries de dificuldades. Definitivamente não é fácil manter uma carreira de pesquisa, né, na nossa realidade. É preciso que a gente realmente tenha uma força de vontade pessoal muito grande para a gente conseguir lograr êxito e chegar até o fim e manter essa carreira, né? Eu costumo dizer que o doutorado não é o fim, o doutorado é o começo, né? Quando você termina um doutorado em física ou em qualquer uma dessas áreas da ciência, você não está terminando nada, pelo contrário, você está começando, né? Você vai começar realmente a mostrar o seu potencial, a formar pessoas, a ajudar pessoas a chegar lá. Então, nesse ponto, eu acredito nesse sentido. Perfeito, professor. Passando agora para a próxima pergunta, em relação às suas atividades enquanto docente, pesquisador, chefe de departamento lá no Instituto Federal do Maranhão. Como é que o senhor pode nos falar um pouco a respeito
aí do seu local de trabalho, da instituição, da sua relação com os alunos? Então, Anderson, esse é um ponto, né, que está diretamente ligada a essa minha fala anterior, né? Por exemplo, esse emprego que eu tenho hoje é um emprego que eu tenho graças à minha escolha de ter um diploma de licenciatura antes de qualquer coisa, né? Como a gente bem sabe, a legislação exige que para trabalhar nos institutos você tem que ter uma graduação em licenciatura, né? No concurso que eu fiz lá no IFMA, essa regra não fugiu, né? O edital previa que você tinha que ter uma graduação em licenciatura para ser investido no cargo, né? E aqui eu ressalto mais uma vez o ponto daquelas escolhas que a gente faz lá no começo serem muito importantes, né? Elas refletem ao longo de toda a nossa carreira. As escolhas iniciais, tanto aquela mais básica sobre aquela que você decidiu seguir, quanto aquilo que a gente falou anteriormente na questão da sua escolha de linha de pesquisa, né? Vejam como uma escolha lá no início pode fazer toda a diferença, especialmente na situação que a gente tem vivido hoje, né? Eu tenho trabalhado no IFMA Campus Alcântara, né? Desde o final de 2017. Alcântara é uma cidade que está aí ganhando uma certa projeção até nacional, eu diria, por conta da famosa base de Alcântara, onde tem o famoso acordo de salvaguardas tecnológicas. Então, ela tem ganhado esse enfoque, né? Aí, pelo menos aqui, uma projeção nacional. Muita gente pergunta, muita gente quer saber como é Alcântara, está surgindo a curiosidade. Pois é, eu tenho a oportunidade de trabalhar lá desde 2017. Alcântara é uma cidade onde nós temos o curso de eletrônica, né, sendo ofertado, o que para mim é uma grande satisfação. Temos o curso de eletrônica integrada. Me deixa muito feliz em trabalhar lá, né? Eu sou responsável pelas disciplinas de física no campus, né? E desenvolvo trabalhos de pesquisa, né, e extensão junto ao eixo de eletroeletrônica. Lembra que eu falei aqui, né, na primeira fala, que eu sempre tive o interesse por essa área eletrônica e tal, né, e programação. Essa oportunidade de trabalho, para mim, foi sensacional, porque eu me sinto realmente em casa, trabalhando com essas pessoas, com esse campus, né. Lá eu também tenho trabalhado em pesquisa, desde 2017 até aqui, eu não parei com o trabalho, né? Eu continuo produzindo aí, apesar de todas as dificuldades que a gente vem enfrentando. Tenho conseguido publicar aí artigos científicos em revistas boas, né? Consideradas boas para a nossa área, né? E também, além disso, no Campus Alcântara, desde 2018, eu tenho sido responsável pela pasta, né, de pesquisa, pós-graduação e inovação do campus, né? Como chefe de departamento, nós estamos sempre incentivando a pesquisa dentro do campus, né, motivando os colegas. A gente bem sabe das dificuldades, né? Muitas vezes a gente precisa dar aquela força para um colega, para ele seguir o caminho da sua pesquisa, para ele não se desmotivar, ou mesmo para que ele retorne, né? A gente tem feito esse trabalho junto ao campus, de resgate mesmo da produção científica local, o que a gente tem conseguido fazer de forma muito satisfatória, apesar dessa questão da pandemia, né? Os nossos números no campus têm sido satisfatórios, né? Além disso, né, uma das minhas atribuições como chefe do departamento de pesquisa é gerir toda a roda, né, que está ligada a isso, desde o fomento de bolsa, né, ao pagamento de aluno, criação de editais, busca recursos, coisas desse tipo. Então, professor, para finalizarmos nossa entrevista, nós gostaríamos que o senhor deixasse uma mensagem para os alunos que desejam ingressar na área de física, mas que têm dúvidas a respeito de que caminho seguir, que trilha percorrer na sua área, nos seus estudos ao longo da sua carreira acadêmica. O que o senhor poderia nos deixar assim de mensagem?
Muito bem, Anderson. Eu vou puxar um pouco a sardinha para o meu lado, né? A física é um mundo, né? Existem aí diversas áreas aí, até mesmo você não precisa nem sair do Ceará para você estudar diversos ramos da física, né? Eu fico muito feliz de ser um egresso desse departamento que sempre cresce e tem crescido ainda muito mais, e as linhas de pesquisa lá têm crescido bastante, e isso nos deixa muito felizes, né? Aqueles que querem, né, assim como eu, trabalhar com algo mais teórico, né, com algo mais relacionado à computação e coisas desse tipo, né, eu posso dizer que a área em que eu atuo é uma área muito boa, né, para quem tem esse interesse, né. Existe também um vasto campo, né, em que você, atuando na área que eu atuo, de colaboração, né, com grupos de pesquisa experimental, né, especialmente aqueles grupos que trabalham ali caracterizando, né, e crescendo novos materiais. A, Existe realmente a grande possibilidade dessa interação, e dessa interação geralmente saem artigos muito legais em revistas muito bacanas, realmente, né? Tem sempre a oportunidade de você estar estudando algo novo, né? Algo novo. Eu acho a física sensacional, especialmente essa parte teórica, porque sempre quando você estiver cansado de alguma coisa, você vai poder simplesmente pegar um livro ou uma vertente de artigos e ler e aprender sobre aquilo. Você nunca vai se sentir entediado, sempre vai ter algo para trabalhar, né? E a física computacional te permite, né? Muitas vezes te permite trabalhar quando tu tem chance de qualquer ponto do planeta Terra. Tu não precisa estar preso a um laboratório, a um equipamento onde você precisa ir lá todo dia né, e fazer as suas medidas. Os experimentais que me desculpem, mas essa é uma das nossas vantagens, né? O trabalho de experimental é muito importante, né? Mas é um trabalho que você realmente precisa estar ali em compromisso com o laboratório, né? Um compromisso fechado, importantíssimo de você estar com o laboratório. Aqui na física computacional, o seu compromisso é com você e com a sua mesinha, né? Com a sua escrivaninha, e tá lidando com o computador onde você trabalha. Aquelas pessoas que tiverem um interesse, né, em saber um pouco mais sobre como que funciona a dinâmica, trabalhando com a teoria da, do funcional da densidade, o DFT, eu vou estar aí à disposição, né? É só colocar esse nome que está aparecendo aí na tela, o Weller Nunes, e com certeza vai aparecer lá os meus contatos, né? E vão poder entrar em contato comigo, certo? Outra coisa, eu tenho certeza que as pessoas aí que estão organizando o evento vão poder mediar aí uma conversa entre mim e qualquer outra pessoa do Instituto Federal do Ceará que esteja interessada. Então, eu me coloco aqui à disposição. Mais uma vez, agradeço muito pelo convite, me sinto muito honrado e feliz em poder estar aqui dando essa pequena contribuição, né, para um evento tão importante em uma situação tão difícil que a gente está vivendo, para estar aí fazendo ensino, pesquisa e extensão. Fica aqui meu agradecimento. Então, professor, nós gostaríamos de agradecer a sua participação nesta entrevista, agradecer as suas explicações, a sua valiosa dica, e desejamos ao senhor muito sucesso na sua atividade docente de pesquisa aí no Instituto Federal do Maranhão, Ramos Alcântara. Muito obrigado. Até mais, Anderson. Muito obrigado. Estamos aí.